Olá, você que acompanha as notícias durante todo o dia aqui no portal Flow News. Hoje, a Associação Anjos Guerreiros, o portal Flow News e várias famílias com filhos atípicos vai promover aqui um bate-papo diferente um pouquinho do bate-papo que a gente costuma ter. Geralmente, quem comanda são as mamães. Hoje, quem vai aqui compartilhar as experiências são os papais. Tem 3 pais aqui que vão conversar com a gente sobre essas descobertas, esse cotidiano que é conviver, né, com pessoas atípicas. E vamos começar então. Vamos começar aqui com o meu querido afilhado Dão. Se apresenta e fala quem na sua casa que é a pessoa atípica. Dão. Meu nome é Diogo dos Santos, tenho 38 anos e a minha filha Lorena, minha filha do meio de 6 anos, que ela é atípica. Sim, a gente não tem um diagnóstico ainda, né? Mas a gente está atrás com os exames, tudo. E Dão, fala pra gente uma coisa. Como que foi, já é a sua segunda filha, então você já tinha uma experiência de paternidade. E quando você percebeu que se tratava de uma pessoa atípica, como que foi isso dentro de você? Porque geralmente mulher fala mais sobre sentimento, homem não, homem já é mais costuma, né? A sociedade nos faz ficar mais contidos. Mas como que foi você quando você percebeu isso? Falar disso é difícil mesmo. Mas assim, pra mim eu só pensei em ter que, sei lá, encarar, correr atrás pra ver o que a gente podia fazer, né, pra poder, sabe, melhorar um pouco a vida dela, da menina, porque a criança sofre muito, né? Então eu só pensava nisso, correr atrás, né, das coisas pra poder dar um suporte. Dar um suporte melhor pra ela. Então só pensava nisso só. Beleza. Se apresenta e fala quem que é a pessoa atípica na sua vida. Olá, eu sou Gabriel, eu não tenho uma pessoa atípica na minha vida, porque eu sou psicólogo. E eu vou estar aqui hoje também para colaborar e participar do bate-papo aqui, preciosíssimo, com os 3 pais, né, atípicos. Então tá bom, rapaz do céu. Vocês precisavam me avisar que o homem era o psicólogo. É o Miguel, é tio do Miguel. É tio não, primo do Miguel. Então é da família também. Então. Roberto. Sim, eu sou o Roberto, né? O Beto, sou esposo da Fabiana, que está aí na frente com as meninas aí da Anjos Guerreiros, famílias atípicas aqui de Ourinhos. E temos 2 filhos, né? A Glória está com 22, o Miguel tem 20. Nós já estamos há 16 anos na batalha, né, na luta. E no começo, como disse o Diogo, foi bastante estranho. Bem difícil, né? É um luto, né? A Fabiana sempre fala isso, eu concordo, que é um luto por conta dos sonhos que a gente tem. A gente projeta, né? Não deveria ser assim, mas a gente projeta algumas coisas para os filhos. E quando tem, então, essa notícia, esse diagnóstico, a primeira coisa que me aconteceu, eu como professor, a gente tem as questões que a gente tem, os alunos que a gente tem as suas deficiências, as suas limitações também. À época ainda o TDAH estava despontando e tal, né? Então ele sempre deu muito trabalho. E quando ele teve a convulsão pela primeira vez e que levaram o medicamento que ele começou a tomar foi o Gardenal, aquilo, eu estava em São Paulo, né? Eu tinha acabado de ingressar no concurso do estado e estava trabalhando lá. E eu falei, Gardenal? Tipo, porque a gente, na minha infância, né, a gente ainda não tinha essa coisa do politicamente correto, mas as crianças que tinham algum distúrbio assim, os adultos e as outras pessoas também, era um bullying, falava, você toma Gardenal, não sei o quê, né, a piruinha da pai e tal. Então, quando falou Gardenal, que meu filho estava tomando Gardenal, nossa, foi uma repulsa imensa, de não acreditar, né. E depois o diagnóstico, nunca fechou um diagnóstico, né? Hoje a gente sabe que é deficiência intelectual, ele não tem síndrome nem nada, mas a deficiência intelectual dele veio por conta da quantidade de crises. Então, foi muito complicado, né? Há pouco tempo só
depois, aliás, alguns anos depois é que eu fui compreender, e quando o médico disse, né, ele estava com 11 anos e nós fizemos um exame neuropsicológico e a idade mental dele era de 3 ou 4. E aí a gente veio naquelas situações de quanto eu puni, quanto eu, né, eu agredi até, não fisicamente, mas que ele não se encaixava, que ele não obedecia. E ele sofreu muito mais, com certeza. E nós, né, aí vem o arrependimento, vem o remorso, vem a carapuça, vem tudo, né? Mas hoje está tudo no caminho. É bom que a gente tem um psicólogo aqui para poder ajudar a gente a tratar essas questões. Se apresenta para o pessoal. Eu sou o Antoniel, tenho 37 anos, sou um pai atípico, minha esposa Jamila, meu filho Miguel tem autismo grau 1. A gente descobriu faz pouco tempo, né? Não foi logo como quando pequeno, né? Quando já bebê, né? Ele já tinha uma idade mais, acho que uns 10, 11 anos a gente descobriu. Por ele ser muito fechado, ele tem assim, mas só que como ele foi diagnosticado com grau 1, né? É grau 1 que fala, né? Então ele tem já as convivências dele, mas só que ele é no lugar dele, ele é mais fechado assim, tem lugar que ele não gosta de barulho. Então mas ficou diferente quando a gente descobriu, né? Já começamos a ver de outros olhos como que funcionava. E estamos levando aí. Né? Muito bom, agora sim. Essa questão, como trabalhar, porque quando a gente está aqui com as meninas, né, as meninas nos dá a impressão que, talvez socialmente falando, né, as mulheres têm mais facilidade em falar o que sentem, ou a sociedade de alguma forma, enfim. Mas o resultado final é que nós, homens, às vezes nem somos muito bem vistos quando falamos muito sobre o que sentimos. Né? Tem até aquele negócio, porque, né, pega apelido e coisas do gênero. E o que a psicologia tem para dizer pra gente a respeito disso? Bom, o fato da gente ser homem, né? Aqui eu sou o mais novo da mesa, eu tenho 22 anos de idade, mas vocês têm quanto, mais ou menos? Só pra mim. Você tem quanto? 37. 37, 38, 48. 46. Então a gente vê assim uma diferença de décadas, né? Muito diferentes. E eu acredito que o período em que a gente está na nossa sociedade ele é muito diferente. Então, por exemplo, na época de vocês, eu acredito que, como por exemplo o meu tio falou, o estigma que tinha, né? Por exemplo, com o Gardenal, com a piruinha, né? Que falava. Então ele já carregou, porque a gente é como nós como se fôssemos um trem, né? A gente vai puxando esses vagões do nosso passado. Então, obviamente, quando o meu tio, por exemplo, teve o Miguel, esses vagões vieram junto. Então, todos aqueles estigmas que a gente tem sobre o homem falar sobre o seu sentimento, eles vieram junto. E assim, é uma coisa muito preocupante, porque quando a gente pega, por exemplo, os dados do Brasil, que a gente posso falar um pouco mais particularmente, o índice de abandono paterno no Brasil ele é gigantesco, ele é muito grande. E o índice de abandono paterno em famílias atípicas ele é maior ainda. Ou seja, a gente precisa falar, o assunto sobre a saúde mental do homem é um assunto urgente assim, e emergente para a gente conversar hoje. Então, assim, é uma dádiva a gente ter 3 pais aqui hoje que estão na causa, estão lutando também, e com consciência, obviamente. E nem o meu tio falou sobre as questões do passado dele, e assim, diversas reflexões que vão tendo ao longo do processo, né, com o filho. Então, eu acredito que quanto mais a gente falar, quanto mais o homem tiver uma rede de apoio, parece que a gente precisa mais disso também, né? Então, eu acredito que, por exemplo, a amizade de vocês, né, a união de vocês para falar sobre um tema específico é super importante, porque a gente já tem naturalmente essa dificuldade de falar mesmo com qualquer um sobre, né? E já tem, além do estigma do homem falar sobre o seu sentimento, também tem o estigma de ter alguém atípico na família, né? O que é mais complicado ainda. Então, eu acredito que, por exemplo, essa rede de apoio que vocês formam é uma ótima oportunidade para cada vez mais a gente poder se abrir e falar sobre, né? Porque é importante também a gente falar sobre a nossa saúde mental, uma vez que o homem ele é colocado naturalmente como o provedor da casa, né? Então ele tem que estar sempre segurando as pontas ali. A mulher naturalmente ela tem questões hormonais que fazem que seja um pouco instável, mas o homem não, né? O homem por essência ele já carrega esse estigma também. Então eu acho que tá aqui conversando sobre isso, ainda mais, né, ao vivo, uma live é super importante que a gente consiga avançar cada vez mais com esse tema.
Maravilha. Beto, existem várias histórias e essas histórias elas são públicas, né? Você e a Fabiana sempre fizeram questão de contar para os meus colegas jornalistas aqui da região de Ourinhos também. E tem uma delas que me chamou bastante atenção, que foi uma vez que você precisou levar o Miguel a São Paulo para fazer um exame, sem estrutura nenhuma. Parece-me que estava frio e eu não tenho certeza se era isso ou se vocês estavam passando a noite inteira numa sala de espera. E você deitou para o Miguel poder deitar por cima de você, para ele não deitar no chão frio, né? Inclusive, parece que essa matéria é do Tribuna, inclusive. Salve aí pro nosso saudoso Pascoal. E isso, por um lado, poxa, que, né? O pai deitou pro filho poder deitar por cima, para não pegar a friagem do chão. Mas e o Estado em tudo isso, né? Porque isso é uma coisa, assim, que é algo que a gente fala com determinado orgulho, mas não precisava ser, né, Paulo? Não precisava ser. Você não precisava ter passado por isso. Não. Como que foi? E aí depois eu vou perguntar pro Diogo e pro Antoniel como que tá sendo, porque a questão do diagnóstico, de encontrar um profissional que oriente direito, você sofreu muito com isso, né? Esses dois aqui não estão sofrendo 10% do que você sofreu no caso do Miguel, né? Eu vou discordar da questão dos 10%, porque a gente aprendeu que a dor cada um tem a sua dor. Né? Então, com certeza. As dificuldades... Vamos dizer assim, a estrutura de saúde do Estado melhorou um pouco de lá para cá. Nem tanto. Nem tanto. Pô, tá difícil acertar. Mas... não, tudo bem, mas a gente precisa estar na real, né? Assim, a questão é que quando a gente descobriu o diagnóstico, quando ele teve a primeira convulsão, foi no dia 8 de março de 2008. Ele estava para fazer 5 anos, ele fez 5 anos em maio. E ele cresceu até ali, então, normalmente, estava em uma festa, ele teve a convulsão. Na segunda-feira ele fez o primeiro, aliás, foi na segunda-feira ele fez o primeiro eletro, o Dr. Zé Luiz já encaminhou ele para um neuro, e a partir daí, a primeira coisa que nós fizemos foi começar a pagar um plano de saúde. Porque a gente tinha ideia de que, porque foi marcar um eletro no estado, pelo SUS, era dali 40 dias. Né, o primeiro que foi feito. Aí, isso porque era de urgência, né? Vale a pena ressaltar. Aí com a rede de apoio conseguimos o dinheiro, porque o dinheiro sempre foi complicado com a gente aqui, não sei com a maioria da população brasileira, mas a rede de apoio ajudou, fizemos o primeiro eletro. E a partir daí, nós sempre fomos para cima, sabe? Não dá. E bati a porta, quando eu digo porta, é no município ou no estado, né? Bati as portas, aí precisa de tal coisa, precisa de uma ressonância. Aí a ressonância só daqui não sei quanto tempo. Aí a gente batia a boca com todo mundo, né? Batia a boca assim, né? Reclamava com todo mundo. E a gente ia pela via da Unimed, ou quando a Unimed também a gente tem vários causos com a Unimed. E a gente nunca mediu esforços para isso. E nem ficou com medo de se expor. Eu ficava receoso. Mas a Fabiana, ela falava assim, eu vou fazer tal coisa. Eu falei assim, você vai, então vai, depois eu vou atrás. Né? E põe a cara, tá, vamos fazer tal coisa, então vamos. Era mais a retaguarda. E com relação ao Estado e ao município, né? Quando a gente pensa em ir para São Paulo, no caso de uma família, eu quebro a perna, eu tenho que fazer a cirurgia lá em São Paulo. Eu entro na van, alguém me coloca dentro da van com mais 15 pessoas, 16 pessoas, e vamos para lá, e à noite vai lá e espera o último passageiro, o último paciente e tudo mais. No caso do Miguel, não era possível. Até mesmo porque ele sempre foi grande. Então, com 11 anos, a gente já quase não dava conta de segurar ele durante as crises. Então, sempre que tinha que ter alguém. Aí, ia na ambulância, colocava o Miguel, eu, ou a Fabiana, ou alguém que pudesse acompanhar, e ia ainda mais 2 pessoas. Então, isso aí foi uma conquista muito grande que a gente teve, porque hoje em dia, quando a gente vai pedir, ao mês passado, nós fomos para Campinas. Mas aí nós somos um carro, só nós 3. Conseguiram perceber essa necessidade. Não foi dessa vez que eu tive que aconteceu isso, mas uma outra vez.
em São Paulo também, estava a Fabiana, a tia dela, e o Miguel. E eles deixaram deixaram eles, né, às 5 horas da manhã, na porta do hospital das clínicas. Outra coisa que